gostaria de abrir as Escrituras com vocês e ler a partir do versículo 16 do capítulo 4 do Evangelho de Lucas. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou Jesus num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Bom, aqui Jesus está anunciando a sua missão. Ele já tinha sido batizado por João, já tinha sido tentado no deserto durante 40 dias, ele já tinha realizado alguns sinais, alguns milagres, e agora ele está numa sinagoga, e então ele pega o livro do profeta Isaías, ele acha o texto onde está escrita essa porção, e ele então começa a ler, e em lendo, ele fala do Espírito que estaria sobre ele, ou que estava sobre ele, porque logo em seguida ele vai dizer que se cumpriu essa Escritura. Ele vai dizer aos que estão ali lhe ouvindo, lhe vendo: hoje se cumpriu essa Escritura que agora ouvis. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: bom, sou eu o Messias, o enviado, e Deus me deu a unção do seu Espírito, mas ela está sobre mim com um objetivo. E a primeira razão pela qual o Espírito de Deus está sobre Jesus é o fato de evangelizar os pobres. É interessante que às vezes nós atribuímos essa questão dos pobres simplesmente a uma classe social onde a nossa sociedade estratifica aí as pessoas. Mas eu não creio necessariamente nisso. Eu creio que Jesus está aqui apontando para a carência, para todo tipo de carência. A gente no dia a dia se depara com pessoas abastadas, se depara com pessoas muito pobres, e às vezes nós percebemos que os sorrisos estão trocados, né? O contentamento está trocado. A impressão que nós temos é que tem algo errado, porque às vezes nós encontramos gente abastada do ponto de vista social, extremamente carente, e gente que vive com simplicidade, humildade, às vezes passando por dificuldades, sem ter acesso a muitas coisas, ao consumo, e com um contentamento tremendo no seu coração. Por isso eu entendo que Jesus tem uma boa notícia para todo aquele que é carente. E carentes somos todos nós. Todos nós temos uma carência. E Jesus tem uma boa notícia. É porque na nossa cabeça entrou a ideia de que a nossa carência pode ser suprida com coisas. Então, se eu casar, se eu passar no vestibular, se eu isso, se eu aquilo. Mas de fato a nossa carência, ela é a carência de um Deus tremendo de amor, que nos criou para Ele e com o qual nós rompemos na nossa caminhada. Achamos que éramos capazes de vivermos sem Ele, de vivermos sem Deus. E Jesus então está dizendo eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que Deus não nos deixou à mercê da nossa sorte, não nos deixou arcar simplesmente com o nosso ato, sem que houvesse a possibilidade da redenção e da salvação. Deus rasgou os céus, Deus veio experimentar a minha e a sua carência, a minha e a sua pobreza. Deus veio intervir na história, Deus veio nos redimir.
E isso porque nos ama. Talvez você não ache que é pobre, talvez você não ache que é carente, porque você tem muitas coisas, porque você possui muitas coisas. Mas olhe para a sua alma, olhe com sinceridade e peça que o Espírito Santo de Deus ilumine o seu íntimo, e você vai perceber que ainda que você engula o mundo inteiro, a sua fome vai permanecer, porque a sua fome, ela clama por Deus. E Jesus tem uma boa notícia para você. Ele veio trazer o Evangelho do amor de Deus, que se importa com gente e que não poupou a si mesmo, mas que se entregou à cruz para redimir, para te salvar, para te tirar dessa ilusão, desta vida que tenta sorver tudo, com a esperança de que tudo isso, de que tudo que está à sua volta possa suprir a sua carência. Mas eu quero dizer que a sua carência é por Deus. E só Deus pode, de fato, dar sentido e significado à sua vida. Só o amor de Deus pode trazer a sua vida ao prumo, dar o sentido de teleologia, né, de vocação, de onde você veio, o que você está fazendo, para onde você vai. Por isso, Jesus veio. Por isso o Espírito de Deus estava sobre Jesus, para te dar uma boa notícia. Deus te ama. E isso é muito grande. Que Deus abençoe a sua vida, que você realmente olhe para Jesus, para o Cristo crucificado, e perceba nele a maior declaração do amor de Deus por você. Um grande abraço e até o próximo Luz.